Olá, caro ouvinte ou assinante do canal Beit Fé. Seja bem-vindo a mais um estudo da série de mensagens Como Ter uma Família Frutífera, baseada no Salmo 128. Meu nome é Rafael de Andrade Guerra, eu sou casado com Michele Farias Guerra e nós temos dois lindos meninos, o Enzo Rafael e o Luca Rafael. O tema de hoje é relacionamento frutífero entre pais e filhos. Mas antes de entrar no tema de hoje, vamos ler o Salmo 128, que é o texto base da nossa série, Como Ter uma Família Frutífera. A partir do verso 1 que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás, te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Quando pensamos em relacionamento frutífero entre pais e filhos, vemos que o Salmo 128 dá algumas dicas. Veja bem, no verso 3, na parte B, ele diz assim: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E no verso 6, na parte A, diz: e verás os filhos de teus filhos, ou seja, os netos. Contudo, precisamos ser honestos com o texto. E esses dois versos não exemplificam como o relacionamento frutífero entre pais e filhos acontece. Eles apenas testificam que uma vez que o crente que teme ao Senhor, ou ele tem o temor do Senhor e anda nos seus caminhos, desfruta de um bom relacionamento com seus filhos e com seus netos. Então, como ter uma família frutífera? O Salmo 128 responde: temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos. E como fruto desse temor, você terá um relacionamento frutífero entre pais e filhos. Agora, o temor do Senhor é um tema bem extenso e nós não vamos ter tempo de estudar hoje aqui. Mas o andar nos caminhos denota conhecimento e obediência, no caso dos crentes em Jesus. E como andar nos caminhos denota conhecimento e obediência, creio eu que o texto que melhor expresse isso em Cristo Jesus é o de Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Mas antes de abordar o tema de hoje, respondendo à pergunta do tema central, preciso fazer algumas considerações aqui. Primeiro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos dá graça para realizarmos o trabalho de pais cristãos dentro da nossa família. E é somente por meio de Cristo que conseguiremos viver o Evangelho no relacionamento pai, mãe e filho. Lembre-se das palavras de Jesus: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 5. Segundo, a palavra de Deus é a autoridade final. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16: toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Qualquer tentativa de ensino, repreensão, correção e instrução fora da palavra de Deus é um esforço humano de mudança de comportamento, mas que não trata dos pecados do coração. Terceiro, tenha um coração ensinável. O autor de Hebreus, no capítulo 3, versos 7 a 9, faz um importante aviso para todo aquele que se diz cristão. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Esse aviso é ainda mais importante para pastores, presbíteros, diáconos e professores de EBD, pois muitas das vezes cuidamos da Igreja de Jesus e deixamos de lado o primeiro e principal ministério que Deus nos deu, a família. E quarto e último, o caminho para ter um relacionamento frutífero com seu filho
ou com seus pais é somente tendo um coração rendido ao Senhor Jesus Cristo. Dadas essas 4 considerações, vamos seguir para o tema de hoje. Ao se falar sobre relacionamento entre pais e filhos, principalmente em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, cada grupo tende a focar naquilo que o outro tem que fazer. Os pais focam nos versos 1 a 3 e os filhos focam no verso 4. Se formos realistas, os pais focam no verso 1, pois querem que seus filhos sejam verdadeiros robôs, fazendo tudo o que mandam. E os filhos, por não conhecerem e às vezes conhecerem mal o verso 4, usam de maneira equivocada com seus pais. O Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto observa que Efésios não tem um tom doutrinário ou ministerial, embora haja sim doutrina em Efésios, mas o seu tom é mais reflexivo. Efésios fala aos presbíteros daquela igreja sobre a preocupação de Paulo com a invasão de falsos mestres, que tentavam minar o evangelho e a unidade da igreja. Esses falsos mestres tinham a intenção de transformar o evangelho de Cristo Jesus em uma extensão do judaísmo ou qualquer outra coisa que não fosse o evangelho de Cristo. A preocupação de Paulo era que a ortodoxia fosse exercida de maneira humilde e em submissão a Cristo. Mas, infelizmente, quando lemos Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, vemos que o amor se tornou artigo raro, mesmo eles preservando a ortodoxia. Efésios 6, do 1 ao 4, não está deslocado do contexto maior que a própria carta de Efésios. O que está escrito nesses 4 versos não é uma obrigação em si, mas o desfrute de uma posição privilegiada dada a nossa pertinência em Cristo Jesus. Eu desafio você a ler Efésios de maneira calma e reflexiva, e você vai perceber que a todo tempo a exortação de Paulo é que a vida do crente deve ser coerente com sua posição em Cristo Jesus. Ou seja, dada a nossa pertinência a Cristo, eu respondo coerentemente com a minha vida na família, na igreja e na sociedade. Se pensarmos só em questões do lar, que é o que estamos tratando nesse grande tema, por exemplo, veremos a submissão feminina em Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 24. A liderança amorosa masculina em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 33. E a obediência dos filhos em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3. E o papel dos pais, entre parênteses, homens, em Efésios 6, verso 4. Tudo isso está dentro do escopo de Efésios, onde nós precisamos ter em mente o fato de que a nossa pertinência em Cristo Jesus deve servir de prova da misericórdia dele na nossa vida e no nosso lar, exercendo o nosso papel por meio do Evangelho, rejeitando os padrões antigos e nos revestindo do novo homem em Cristo Jesus. Diante disso, quero deixar com vocês a mensagem do livro de Efésios proposta pelo Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto em seu livro Foco Desenvolvimento no Novo Testamento, que será como uma espécie de elo para o tema de hoje e o livro de Efésios, que diz assim, abre aspas, privilégios espirituais no Cristo exaltado devem levar o corpo ao crescimento em união, à santificação, na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual. Fecha aspas. É interessante que o temor do Senhor, que o Salmo 128 deixa bem claro, é um privilégio que só tem quem pertence ao Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, quero abordar 2 tópicos. Primeiro, filhos obedecem aos pais à luz das bênçãos dada a sua pertinência em Cristo Jesus. E segundo, pais criam seus filhos de maneira significativa e estável dada a sua pertinência em Cristo Jesus. Vamos seguir para a primeira parte, então, do texto? Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Uma coisa precisa estar claro para nós, que somos pais. É que o alvo não é a obediência em si, mas sim o coração. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, verso 23,
diz que o coração é aquilo que devemos guardar, pois dele procede as fontes da vida. Em Provérbios 23, 26 vai dizer assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que queremos são filhos rendidos ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que são limitados como seus pais e que carecem da graça de Deus em Cristo Jesus. Nossa preocupação, antes de tudo, é que seu filho, não importando a idade, precisa ser introduzido a um relacionamento com Jesus. Foi justamente essa preocupação com o caráter dos filhos que levava Jó a interceder por eles. Jó, capítulo 1, verso 5. Insistir na obediência bíblica é um dos passos que os pais precisam tomar para ministrar o Evangelho ao coração deles. Por isso, o texto de Efésios, capítulo 6. Mas como assim, Rafael? Quando eles percebem que é impossível eles obedecerem biblicamente a vocês por meio da força deles, quando eles se encontram nessa, abre aspas, santa frustração, fecha aspas, eles terão recebido a má notícia que todo ser humano precisa. A minha natureza pecaminosa me afasta de Deus. Para então receber a boa notícia que todo ser humano precisa. E Deus prova seu amor para conosco por ter Cristo morrido quando ainda éramos pecadores, conforme Romanos capítulo 5, verso 8. Ou seja, nossos filhos só obedecerão biblicamente se for por meio da salvação em Jesus. Qualquer tentativa sem Jesus é por esforço próprio e religião, seja deles ou nosso. Paulo, quando escreve Efésios capítulo 6, verso 1, está direcionando diretamente aos filhos. Os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. E aqui o termo genérico indica tanto o papai quanto a mamãe, diferente de Efésios capítulo 6, verso 4. E eles precisam fazer isso no Senhor. A ideia é que, ao obedecer aos pais, eles obedecem a Jesus. E quando desobedecem aos pais, eles desobedecem a Jesus também. Entenderam, filhos? Agora, é óbvio que essa obediência precisa ser aprendida. E nesse sentido, cabe aos pais ensinarem aos seus filhos a obediência bíblica, sempre tendo em mente que o alvo é levar seu filho aos pés da cruz. Como que essa obediência bíblica funciona então, Rafael? Eu aprendi com o Dr. David Merck que a obediência bíblica é imediata, inteira e interna. Eu gosto de usar termos diferentes, que ajudam meus filhos a lembrar. E é claro que você pode desenvolver seus próprios termos. Eu uso na hora, completa e de coração. Na hora, porque é na hora que o papai manda. Completa, porque é do jeito que o papai manda. E de coração, porque vem de um coração que obedece a Jesus. Vamos explorar um pouco mais o que é essa obediência bíblica, seguindo esses 3 termos? Vamos lá? Obediência na hora. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ordenou que eles entrassem na terra prometida. Podemos ver o relato lá em Números capítulo 14. Mas eles não obedeceram na hora que Deus mandou. Disseram que havia gigantes. E a consequência foi a morte de toda aquela geração que ocorreria ao longo de uma peregrinação no deserto por 40 anos. Se você ler os textos, vai lembrar que por causa da disciplina, eles tentaram, entre aspas, obedecer a Deus depois. E foram para a batalha, foram para enfrentar esses gigantes, mas sofreram uma grande derrota na cidade de Orma. Deus não quer que seus filhos obedeçam de qualquer forma. Ele espera uma resposta imediata, ou seja, na hora. Olha o comentário do Dr. David Merck em seu livro Comentário Bíblico, Lar, Família e Casamento. Abre aspas. Quando os pais abaixam o padrão de obediência até que fique ao alcance de qualquer um, encorajam a autossuficiência da criança e minam sua necessidade da obra da cruz e de Jesus na sua vida. O padrão bíblico para a paz e para a paz no lar é a obediência imediata, da primeira vez, com instruções dadas em tom normal de voz, sem repetições e sem ameaça. Fecha aspas.
E o padrão de obediência para os filhos é que eles sigam as ordens do momento que os pais falam. Uma observação aqui: se seu filho pede alguns minutos para realizar o que você mandou, isso não deve ser encarado como uma desobediência. Analise o contexto. Por exemplo, eu mando o Enzo desligar a TV e ele pede para terminar o desenho que falta 10 minutos para encerrar. Eu permito que ele encerre o desenho para depois desligar a TV. O que não pode acontecer é passar 1 hora e ele não ter desligado a televisão. Obediência completa. Quando lemos sobre a história do rei Saul, em 1 Samuel, vemos que Samuel recebeu ordens de Deus e as transmitiu ao rei. Essa ordem era de exterminar os amalequitas. Ele tinha que realizar o que a gente chama de Here, a Guerra Santa de Deus, que era a total aniquilação dos amalequitas. Contudo, Saul teve a brilhante ideia de preservar a vida do rei Agag e juntou para si espólios de guerra. Samuel recebeu de maneira completa e passou todas as instruções. Saul não obedeceu. A obediência parcial de Saul resultou na retirada do reino de Israel de suas mãos e a entrega do reino a Davi. Então perceba, ele foi na hora? Sim, ele foi na hora. Mas ele foi completa? Não, ele não foi de maneira completa. Então ele não obedeceu a Deus. A obediência parcial é uma rebeldia contra Deus. Quando os filhos obedecem parcialmente aos seus pais, eles estão dizendo que eles sabem qual é o melhor e o mais correto a ser feito, e não os pais. Assim como Saul, o filho que obedece parcialmente exalta a si mesmo e diminui a santidade de Deus. Quando nós aceitamos isso, estamos pecando contra Deus, diminuindo a santidade dele diante dos nossos filhos. E foi por causa disso que Moisés não entrou na terra prometida. Essa diminuição da santidade de Deus. Eu tive um professor no seminário, Joel Neto, que ele falava sobre a deturpação do parquinho. E a deturpação do parquinho funciona assim. Eu levo o Enzo no parquinho e falo para que ele suba pela escada e desça pelo escorrega. Aí o Enzo sobe pela escada e desce pelo escorrega. Mas ele tem a brilhante ideia de subir pelo escorrega e descer pela escada. Eu digo, filho, é para subir pela escada e descer pelo escorrega. E ele responde, mas pai, eu estou subindo e descendo. E de fato ele está. Eu acho bonitinho o seu poder de persuasão e a sua empreendimento aventureiro. Mas quando ele tiver 18 anos e quiser transar com a namorada, por que eu devo achar que ele vai obedecer a Deus ou a mim? A obediência parcial é a deturpação do parquinho. É o filho achar que pode realizar a sua ordem do jeito que ele quer. Se nós não ensinarmos o nosso filho a obedecer por completo, estamos treinando-os para cometer o pecado da desobediência. E nós também estamos sendo desobedientes. Filhos, não achem que porque vocês não estão obedecendo ou porque vocês estão obedecendo parcialmente, que as consequências não virão. Sim, elas virão. Não precisa ser imediatista. Saul não perdeu o reino naquele dia. Ainda demorou alguns anos, mas ele perdeu o reino. Ou seja, as consequências, elas sempre vão. E a terceira expressão é a obediência de coração. Desde o início, tenho falado do grande alvo que temos ao ensinar a obediência bíblica aos nossos filhos. Apresentar a eles a necessidade do Salvador Jesus. Queremos o coração dos nossos filhos rendidos a Cristo. Se esse é o nosso alvo, sem dúvida, essa é a parte mais importante da obediência bíblica. Nossos filhos podem obedecer na hora, de maneira completa, mas se não fizerem de coração, a justiça deles não irá ser melhor do que a dos fariseus.
Em Mateus capítulo 15, do verso 7 ao verso 9, Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus por honrarem a Deus somente com os lábios e não de coração, mostrando como eles adoravam em vão e ensinavam doutrinas humanistas. Se os pais deixaram a obediência somente na superfície, tanto os filhos quanto os pais serão como os fariseus, que Jesus chamou de hipócritas. Obedecer de coração é obedecer com alegria, de boa vontade, sem murmuração, sem bater o pé no chão, sem chorar, sem gritar, sem resmungar, sem cruzar os braços, sem dar com os ombros, sem fazer murmúrios com a boca, sem bufar. Bom, creio que você entendeu. E se você é filho, então, você sabe que a lista pode ser bem longa e criativa. A obediência de coração evidencia a necessidade que temos em Cristo Jesus. Ela nos mostra que, na verdade, não conseguimos obedecer a Deus da forma que Ele quer. Essa é uma excelente oportunidade para apresentar o Evangelho ao seu filho e mostrar a ele que você, papai e mamãe, também não consegue obedecer a Deus da forma que Ele quer e por isso também conta com a graça de Jesus. Diga a seu filho que Jesus é em nós a esperança da glória. E assim que Ele começa uma boa obra em nossas vidas, Ele vai continuar até o dia que Ele retornar. Nossos filhos precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, eles precisam estar em Cristo Jesus. Até que isso aconteça, continuamos ensinando a eles a obediência bíblica e aproveitando cada oportunidade para ministrar o Evangelho de Jesus. Filhos, se vocês já estão em Cristo, é possível andar nos caminhos de Deus, conforme o Salmo 128 diz, e obedecer aos seus pais. Vamos seguir agora para o verso 4 de Efésios capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós acabamos de ver como os filhos devem ser ensinados sobre a obediência, tendo em vista a pertinência dos pais em Cristo Jesus e, ou, no processo de, a pertinência dos filhos em Cristo Jesus. Agora, vamos continuar vendo como os privilégios espirituais no Cristo exaltado devem levar o corpo ao crescimento em união, à santificação na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual, sendo mais específico na vida dos pais e mais específico ainda na vida do pai, homem. O texto de Efésios capítulo 6, verso 4, juntamente com Colossenses capítulo 3, verso 21, e até mesmo o Salmo 128, verso 1, eles talvez sejam os mais negligenciados por nós, pais, homens. Nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo a deixar de provar ou colocar ou irritar os nossos filhos a ponto de desanimá-los, conforme Colossenses 3:21, sem, contudo, deixar de criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. É necessário ter esse equilíbrio para que consigamos conduzir o coração dos nossos filhos até o Senhor Jesus Cristo. E por que o meu foco aqui está com os homens? Porque a palavra para pais aqui no verso 4 não é a mesma usada no verso 1. É uma palavra que é comumente usada para designar o papai, que tem a responsabilidade final pela supervisão do lar. O alerta de Paulo para a não provocação da ira se faz necessário nesse exato momento, pois no processo de ensino da justiça, os pais podem pecar e conduzir desnecessariamente seus filhos à ira, ao desânimo e deixando seus filhos magoados e rancorosos. Podemos provocar os nossos filhos à ira, seja no excesso da disciplina, seja na apatia em relação à disciplina. Em outras palavras, nós podemos conduzi-los à ira quando, por causa do nosso pecado, passamos dos limites em relação à disciplina e quando simplesmente não fazemos nada para discipliná-los, simplesmente porque eles são crianças, ou porque são adolescentes, a fase vai passar, ou porque agora são jovens, e agora eles decidem a vida deles.
Uma coisa que precisamos ter em mente é que a disciplina não é um momento de alegria, mas sim de tristeza. Mas quando a disciplina é bíblica, ela produz frutos de justiça, pois o alvo dela tem a condução da criança, do adolescente, do jovem à cruz do Calvário, conforme Hebreus capítulo 12, verso 11. Isso é diferente do pai que nega a vara da correção, mas lança um chinelo, ou usa as mãos para corrigir, porque perdeu a paciência. Se voltarmos ao capítulo 4, verso 26, temos a seguinte orientação: irai-vos e não pequeis. Me parece que Paulo está dizendo que o filho, como pecador miserável, igual ao pai que são, já lida com a sua própria ira, ao qual ele já foi orientado a não pecar. O que o filho não precisa agora é de um pai que conduza a situação de grande frustração, de maneira que o filho olhe e veja que o pecado é a melhor saída. Não são poucos os exemplos de pais que colocaram seus filhos em situações que os conduziram ao pecado. Adão e Eva, pelo exemplo negativo, Gênesis 3 e 4. Noé, pela indiscrição e indulgência, ver Gênesis capítulo 9, do verso 20 em diante. Davi e Absalão. Davi negou a possibilidade de reconciliação por mais de 2 anos. Esses são apenas alguns exemplos. Agora, como eu e você podemos conduzir os nossos filhos à ira hoje? Para responder essa pergunta, quero me utilizar da lista que o Dr. David Merck faz em seu comentário bíblico sobre a família. Ele diz lá, primeiro, exemplos de provocação direta: pegar no pé, xingar, menosprezar, zombar, ridicularizar, brincadeiras inconvenientes e nocivas, envergonhar publicamente. E as provocações indiretas: negligenciar, abandonar, não cuidar, tomar decisões precipitadas sobre o futuro do filho sem consultá-lo, nunca pedir perdão quando erra, mimar o filho demasiadamente, deixar de amar o seu cônjuge. Minha esposa estava lendo o livro O Poder da Palavra dos Pais, de Elizabeth Pimentel, editora Ractus. Compartilhou algo que eu acho que é muito interessante. Abre aspas. Não dar a chance ao diálogo também desperta a ira. Dizer não e pronto, de forma autoritária, é uma maneira de deixar claro quem manda em casa. É uma forma de impor o medo e não o respeito. A convivência pode acabar se transformando numa luta pelo poder, em uma disputa de força. Pais e filhos passam a ser adversários. E o que era para apenas ser uma punição acaba dividindo esse relacionamento. Fecha aspas. Ao passo que devemos estar atentos a esses aspectos, não podemos deixar de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina precisa apresentar verdades espirituais, entregar uma consequência para o pecado e conduzir a graça de Jesus através da reafirmação do amor. Para encerrar, infelizmente, todos nós erramos. E por causa disso, precisamos voltar na nossa primeira consideração. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos dá graça para realizarmos o trabalho de pais cristãos dentro da nossa família. Eu estou chegando ao fim da primeira infância com meu filho mais velho. E não sei dizer quantas vezes eu me senti culpado. E de fato fui culpado por ter disciplinado meu filho por meio da gritaria, com infantilidade, tratando ele como adulto ou esperando dele uma consciência a que ele não adquiriu, excedendo os limites. Quantas vezes já não me senti totalmente incapaz na criação do meu filho? Quantas vezes eu fico sem respostas diante de alguns dilemas e ele só tem o mais velho 7 e o mais novo 3. Imagine você que está com um jovem ou adolescente dentro de casa. Essas, meu caro pai, são as más notícias. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A boa notícia encontramos no verso 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus,
mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. A graça de Deus não nos dá uma licença para pecar. Ao contrário, ela nos capacita para que, tendo em vista os nossos privilégios no Cristo exaltado, possamos viver em santidade na nossa vida diária, como pais que conduzem o coração de nossos filhos à cruz do Calvário, por meio da disciplina e da admoestação do Senhor. Em outras palavras, a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, faz que nós temamos a Deus e andemos nos seus caminhos. Desse modo, é possível desfrutar das bênçãos espirituais dos versos 3 e 6 do Salmo 128. Que o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça para desenvolver um relacionamento frutífero com seu filho e ou com seu pai. Espero que você tenha gostado desse estudo. E não esqueça de clicar no sininho, fazer a sua inscrição e deixar o seu gostei ou não gostei. Deixa um comentário, deixa a sua dúvida, uma pergunta. Coloque aí se você concorda ou discorda de alguma coisa. E aí, conforme for, a gente vai interagindo com vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém.